pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a minha experiência com os meus ovários policísticos. Muitas pessoas me perguntam sobre isso porque eu já falei que eu engravidei no meio de um turbilhão de coisas, né? E eu achava que eu não ia engravidar, porque eu tinha cisto no ovário, porque achava que ia ter dificuldade pra ovular. Então, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês sobre os meus ovários policísticos. Quando eu comecei a menstruar muito tarde, graças a Deus, né? Eu comecei a menstruar mais tarde do que o normal. Eu comecei a menstruar com 14 para 15 anos. E só que assim, desde o começo já foi um fluxo muito intenso. Eu tinha muita dor, muita dor. E era uma coisa que me incomodava demais, que me fazia não querer sair da cama. Eu sofria bastante, mesmo tomando os remédios que a gente toma. Eu nunca passei bem desde que eu comecei a menstruar. Quando eu tinha, uns 17 anos, em uma consulta com a ginecologista, eu fui falar desse meu sentimento que tava muito ruim, que eu sentia muitas dores, que eu não tava mais aguentando e tal. Eu fui fazer um exame e eu descobri que eu tinha mais vários cistos no ovário. E aí, ela me receitou um anticoncepcional que me ajudaria nesse tratamento. Então, com 17 anos eu comecei a tomar o anticoncepcional. Acho que foi com 17 para 18 anos eu comecei a tomar o anticoncepcional pra ajudar nos cistos no ovário. Realmente ele ajudou. Eliminou tudo. E eu fiquei assim, digamos que zero bala. Até que eu tive uma overdose de hormônio, porque eu tomei o anticoncepcional por muitos anos, sem fazer nenhuma pausa, e aí meu corpo começou a expulsar, sei lá o quê, e aí eu tive que parar de tomar o anticoncepcional. E aí eu fiz uma pausa, e nessa pausa os cistos voltaram, os meus ovários ficaram muito aumentados mesmo, e os cistos voltaram com tudo, eram cistos grandes. E aí o médico ele falou assim, tipo, não jogando a certeza, mas ele falou que, não que eu seria uma pessoa infértil, mas que quando eu casasse, eu quisesse engravidar, eu poderia fazer alguns tratamentos pra não ter problema, entendeu? Tipo assim, ela vai ser uma paciente difícil de ter filho, então, quando ela quiser engravidar, já deixa eu passar uns tratamentos pra ela não passar por esse perrengue de ser uma tentante, não conseguir engravidar. Então, assim, eu voltei a tomar o anticoncepcional depois da pausa e a recomendação era para que quando eu casasse e quisesse engravidar, que eu voltasse nele pra ter filhos. Quando eu fui fazer a segunda pausa, né, que ele falou, mas faça as pausas, mesmo sabendo que os seus cistos vão voltar se você parar de tomar o anticoncepcional. E uma época, até tomando o anticoncepcional, os cistos estavam lá. Então ele falou, mesmo sabendo que os cistos vão voltar, faça a pausa do anticoncepcional para o seu corpo não ficar com essa overdose de hormônios. E aí foi nessa segunda pausa que eu engravidei do Arthur. Então, assim, os meus cistos não atrapalharam em ovulação. Ele falou que eu teria que fazer um controle de ovulação quando eu quisesse, para saber se eu estava ovulando ou não, porque por conta dos ovários isso ia ser difícil, não ia ser uma coisa muito fácil. Então ele pediu que eu fizesse sempre um acompanhamento quando eu quisesse engravidar. Engravidei sem acompanhamento nenhum. Depois que o Arthur nasceu, que eu tive todo o problema com o anticoncepcional que eu contei pra vocês no vídeo do DIU, meus cistos voltaram e voltaram também daquele jeito, os meus ovários enormes, aumentados, dores, muitas dores, gente do céu. Os cistos me causaram bastante dor, viu? Eu sentia muita dor, era quase que a dor de uma contração. Então, uma contração em trabalho de parto ativo, não uma contraçãozinha no começo de trabalho de parto. Contração em trabalho de parto mesmo. Então, assim, eu sofria bastante. Aí foi que eu decidi parar com o anticoncepcional que eu tava tomando, voltar e engravidei do Matheus de novo. Ou seja, mesmo com os cistos, eu consegui engravidar. Então, assim, o que os médicos falavam, o próprio médico que fez o parto do Arthur falou que se eu quisesse engravidar de novo,
eu teria que fazer algum tratamento, porque foi, digamos que um milagre eu ter engravidado do Arthur, entendeu? Tendo tantos cistos no ovário. Então ele falou, caso você queira novamente engravidar, vem aqui, a gente faz um tratamentozinho pra você engravidar de novo. Gente, isso não foi preciso. É por isso que eu falo que quando Deus quer as coisas acontecem. Deus permite que as coisas aconteçam. Tanto que o Arthur nós não estávamos esperando, o Arthur veio. O Matheus a gente estava planejando, o Matheus veio. Então, assim, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Isso eu já fiz post, isso eu já escrevi, já falei em vídeo, no vídeo de como eu descobri a gravidez. Eu já falei pra vocês, mas eu vou falar de novo pras mamães, pras tentantes. Pras tentantes. Porque pra mim as tentantes serão mamães, então eu chamo de mamães também. Mas pras tentantes, que eu falo que é assim, ó. Às vezes a gente não tem nada. Nosso diagnóstico é perfeito, a gente faz exame, o marido faz exame, a gente nunca consegue engravidar, né? São mães que acabam por adotar, tentam fazer fertilização e às vezes até uma fertilização não dá certo. E eu, que tinha um histórico, né? Tipo, de uma provável infertilidade, a minha mãe vendo um histórico tipo, terrível de problemas com hormônios. Minha mãe engravidou muito tarde, porque ela não conseguia engravidar. Essa é uma outra história que eu tô devendo pra vocês. Minha mãe me teve com quase 40 anos, então, assim, minha mãe estava fazendo um tratamento fortíssimo pra engravidar, quando ela quis lá engravidar, ela fez um tratamento fortíssimo, ela estava quase desistindo de engravidar, ela estava pensando em adotar já, porque ela já estava desistindo, ela achou que ser mãe por vias naturais, barrigais, não seria para ela. Então, assim, e ela engravidou. Muito difícil, mas ela engravidou. Então, eu achei que eu tivesse carregado isso dela, que eu ia demorar muito para engravidar, que ser mãe... Tanto que na minha cabeça, assim, ser mãe era uma coisa muito... Tanto que eu nem fazia ideia, gente, desse mundo materno, de blogosfera. Nada, eu nem fazia ideia. Porque ser mãe, pra mim, era uma coisa que ia demorar muito, sabe? Eu achei que eu ia ter que fazer tratamentos, que eu ia ter que... Nossa... Que se eu me encanasse com isso, sabe? Então, assim, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Elas acontecem. Você pode ter o problema, vamos dizer assim, que for... Se for a tua hora, minha filha, vai ser a tua hora, entendeu? E quanto mais a gente fica, Deus, eu quero meu filho, Deus, eu quero meu filho, Deus, eu quero meu filho, Deus vai falar pra você, ainda não é a tua hora, filha. Ainda não é a tua hora. Você ainda não tá pronta, você ainda tá muito bitolada na ideia de ter um filho. Você não incorporou a ideia de ter uma família, você incorporou a ideia de ter um filho. Então, isso não basta. Então, Deus tá falando assim, vou te tratar um pouquinho mais, vou tratar um pouquinho mais nessa feridinha aqui, vou tratar um pouquinho mais aqui nesse que tá precisando, entendeu? Então, assim, pensa assim, ainda não aconteceu é porque ainda você precisa de algum tratamento aí que Deus tá provendo aí, mas fica tranquila que se for da vontade dele, vai acontecer. Quanto mais encucada a gente fica, pior é, a gente fica mais nervosa, o nosso organismo altera todo quando o nosso psicológico tá abalado, então a gente tem que ter calma e fé. Eu não faço ideia de como é o sofrimento de uma tentante, porque eu nunca fui tentante. Eu acho que assim, eu já ouvi muita gente falar que, tipo, tentante só é considerado tentante depois de 1 ano de tentativas. Eu acho que não, eu acho que a tentante, ela é tentante a partir do momento que ela tenta, né? Então eu tentei uma vez, não consegui, eu sou tentante. Eu tentei outra vez, não consegui, eu sou tentante. Então, assim, eu nunca tentei. Então, eu não sei qual é a agonia que se sente, mas eu imagino. Mas o que eu digo pra você é tenha calma, que quando for a sua hora vai acontecer. Eu, com todos os meus diagnósticos e com as palavras de especialistas, o meu primeiro não, né? Mas o ginecologista que eu mais me tratei, ele é do Instituto de Fertilização. Ele é, assim, um bambambam de fertilização, sabe? E ele que falou pra mim que eu teria uma provável dificuldade pra engravidar. Então, assim, se o cara
top fala isso, o que eu vou achar? Eu vou encucar também, entendeu? Então, eu acreditava que eu ia ter problema pra engravidar e não tive. Então, quando Deus quer as coisas, Ele faz. Ele faz, pode ser num momento torto, num momento sinuoso, mas Ele faz porque Ele vai mostrar o propósito dele pra você, tá bom? Então é isso, um vídeo que era pra falar uma coisa totalmente só de ovários policísticos. No final teve uma mensagem, mas foi do coração, espero que vocês tenham gostado. Se você também passa aí por esses perrengues de cisto no ovário, conta aí pra mim qual é a sua história, conta aí pra mim como é que tá sua batalha aí pra acabar com esses malvados aí, mas tenha fé que eles vão ser derrotados, porque ninguém merece eu sei a dor que é ter esses cistos no ovário. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Tá esperando o quê, meu? Pra se inscrever aqui no meu canal, receber todas as atualizações, ficar por dentro aí no que acontece no mundo da menina mãe. Tá bom, gente? Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.